Oi, como você está? Espero que você esteja bem. E hoje eu quero conversar com você a respeito da influência. Será que você tem ideia do peso da influência que você carrega? Será que você já parou para pensar que você influencia pessoas? Hoje nós vemos muito nas redes sociais o termo influencer, né? E nós imaginamos que pessoas que influenciam são aquelas pessoas que têm muitos seguidores nas redes sociais, são pessoas que carregam esse nome, influencers digitais. Mas a verdade é que todos nós influenciamos, seja para o bem ou para o mal. E todos nós somos influenciados. Então, em algum momento da nossa vida, ou nós vamos influenciar pessoas, ou nós seremos influenciados. E como cristãs, nós devemos ter a consciência disso e saber que nós somos luz do mundo. Então, Jesus, em sua palavra, ele vai falar, ele vai se retratar aos cristãos, aos discípulos dele, como luz do mundo. E em outro determinado momento, eu vou deixando os textos passando por aqui, ele vai dizer que ninguém acende uma luz para colocar ela num local onde ela não vai iluminar. Então, ou seja, até peguei uma caixinha aqui para exemplificar. Ninguém vai acender uma vela, sabe aquelas velas pequenininhas? E colocar aqui dentro e fechar, porque ela não estará iluminando nada. Então, Jesus ele fala que ali ele vai acender uma luz e que essa luz ela precisa brilhar. Então a influência nada mais é do que uma pessoa que está se destacando. Ela se destaca e ela acaba influenciando. Ela acaba influenciando nas decisões de escolha de uma outra pessoa. E eu quero trazer um contexto para essa história, para esse vídeo, na história da Rainha Vasti, que nós encontramos lá no livro de Esther. A Rainha Vasti, ou Vasti, como você preferir, ela é a rainha que antecede Esther. Então, para que Esther subisse ao trono, para que Esther estivesse ali no trono, a Rainha Vasti precisou fazer algo para que ela fosse destituída, porque já existia uma rainha ali. E o que acontece é, o rei estava dando uma festa ali, estava fazendo uma celebração e haviam convidados nobres, todos os nobres do reino ali estavam naquele local. Então haviam várias pessoas de influência. E a rainha Vasti, a Bíblia fala que ela também estava ali. Então o rei estava com os homens nobres e a rainha estava com as mulheres nobres, as esposas daqueles homens que estavam ali com o rei. E em um determinado momento, o rei ele chama a rainha Vasti, ele manda chamá-la, porque ele queria apresentar ela para os nobres, queria ali mostrar o quão bela era a rainha. Naquele tempo havia esse costume. Só que, por determinada situação, a Bíblia não relata o porquê, o motivo, a rainha Vasti ela se recusa a ir, ela desobedece aquela ordem do rei. E a grande questão, a grande problemática disso tudo é que aquela atitude dela iria soar no reino. Então, o rei ali, diante daquele afronte, diante, daquela situação embaraçosa, ele pede o conselho dos seus conselheiros. E o conselho que aqueles homens dão é que ele desinstituísse a rainha de sua posição. Ela perderia a coroa. E isso acontece, ela perde a coroa. Só que o que eu quero que você se atente aqui é o seguinte, o porquê que ela perdeu a coroa. E aí aqui no capítulo 1 do livro de Esther, no versículo 17, o nobre ali, o conselheiro do rei, vai falar para o rei o seguinte: mulheres de toda parte começarão a desprezar o marido quando souberem que a rainha Vasti se recusou a comparecer diante do rei. Antes de terminar esse dia, as esposas dos nobres do rei em toda a Pérsia e Média saberão o que a rainha fez e começarão a tratar o marido da mesma forma. Haverá grande desprezo e indignação sem fim. E ali ele dá o conselho para que tirasse ela do trono e assim o rei faz. Então você entende que aqui ela toma uma atitude. Não sabemos o porquê que ela não quis ir, mas ela não vai. E essa atitude dela influenciaria as outras mulheres do reino, de toda a nação ali, não somente aquelas que estivessem presentes, mas a conversa passaria de boca a boca, seria uma conversa sem fio. Todas as mulheres saberiam o que ela fez e pensariam: se a rainha Vasti fez, eu também posso fazer. Afinal de contas, ela é a rainha. Então, a influência que ela carregava não permitiria que ela tivesse uma atitude, tal atitude daquela forma. Mas ela, por não sabermos o motivo, não pensou nisso e acabou tendo a sua coroa retirada de sua cabeça. Ela deixa de ser rainha. E aí entra em cena, a rainha Esther,
a história é linda, mas não é sobre isso que eu quero tratar aqui hoje com você. O que eu quero que você entenda é que muitas vezes nós pedimos bênçãos ao Senhor. Nós pedimos ao Senhor que nos concedam acessos, que nos conceda portas para que nós passemos por elas. Nós pedimos ao Senhor que nos coloque em determinados lugares. Lugares esse que terão ali um reconhecimento, nós seremos vistos, nós seremos ali muitas vezes pessoas que receberão títulos e talvez você esteja buscando por isso. Mas talvez você questione também o porquê que Deus ainda não te entregou. E hoje nessa mensagem eu quero te fazer uma pergunta: será que você está pronta para acessar esse lugar? E talvez você não esteja pedindo acesso ao Senhor, mas o Senhor quer trazer a você, ao seu coração, a reflexão de que se você não tiver estrutura e sabedoria, você poderá envergonhar o nome do Senhor aonde você for. Então nós precisamos sempre lembrar que nós carregamos Cristo conosco. Nós carregamos o Espírito Santo dentro de nós. E isso traz uma responsabilidade. Nós não podemos nos esquecer que nós levamos o Espírito Santo conosco por onde nós vamos. Então nós precisamos nos atentar a conversas que temos, a mesas que sentamos. O Espírito Santo tem falado muito isso comigo nesses dias. Porque nós precisamos pensar que nós estamos levando o Espírito Santo para aquele lugar também. E muitas vezes nós estamos colocando ele para ouvir coisas que ele não gostaria. Talvez nós estamos ali até mesmo ignorando o que ele está falando ao nosso coração. Talvez a gente sente um incômodo, mas a gente fica ali ignorando e acabamos por nos colocar em situações que o Espírito Santo não gostaria, que o desagrada. Então que hoje nós possamos pensar, sabe, refletir. Será que se fosse eu no lugar da Vasti, nos dias de hoje, eu seria destituída do trono também? Será que eu estou pensando nas minhas atitudes de forma a enxergar que elas podem causar uma influência em quem a tem visto? Porque muitas vezes nós somente fazemos as coisas, mas nós não pensamos nas consequências. Então que hoje nós possamos pensar na consequência de uma forma diferente. Não como algo que só vai trazer consequência para nós, como perder o trono, mas como algo que vai trazer uma influência para as pessoas que estão à nossa volta. É só você imaginar a história de Eva, por exemplo. Eva, ela come da maçã, só que o fato dela ter comido da maçã, o pecado dela, a desobediência dela, não traz consequências somente para ela. Muitas mulheres até brincam, né? Ah, Eva, o dia que eu estiver frente a frente com você, né? Ali por conta das cólicas, por conta ali das dores menstruais, das dores de parto que Deus fala, né? Que ela passaria a sentir, não só ela, mas todas as mulheres, e acabamos que nós sentimos, né? Isso vale até hoje. E ali o pecado dela não trouxe consequência somente a ela, né? O pecado de Eva e Adão trouxe consequência para toda a humanidade. Então que nós possamos pensar dessa forma, que às vezes nós não temos consciência da influência que nós carregamos dentro de nós. Nós pensamos que nós somos pequenininhas demais, que nós não temos lugar, que nós não temos títulos, né? E nós pensamos que nós não influenciamos, porque aos olhos do mundo, aos olhos dos títulos do mundo, nós não temos título. Talvez você pense, eu não tenho muitos seguidores, eu não sou uma influencer. Mas lembre-se que você está sim influenciando pessoas e sendo influenciada. Para o que você está influenciando essas pessoas? Será que você tem influenciado elas de forma positiva para o reino de Deus? E será que você tem demonstrado Cristo nas suas ações? Ou será que você tem envergonhado o nome do Senhor? Ou será que se o Senhor abrir aquela porta e nós passarmos por ela, nós não honraremos ao Senhor, nós o envergonharemos? Porque na hora de nós falarmos eu sou cristão, nós falamos, mas e as nossas atitudes? Então que nós possamos pensar sobre isso, que existem portas que o Senhor ainda não abriu, porque nós não temos estrutura para passar. Que hoje, antes de nós orarmos pedindo bênçãos ao Senhor, que nós possamos pedir estrutura para administrar e estrutura para honrar ao Senhor e não envergonhá-lo. Que nós possamos ser como a rainha Esther, que mesmo diante do medo ali, ela recusa em primeiro momento a ir até o rei. Mas depois, né, conforme ali o confronto do seu primo e tio, ela resolve obedecer, né? E ali nós vemos que todo o povo foi salvo, mas ela obedeceu. Que nós possamos ser como Esther, que mesmo diante do medo, que mesmo diante dos sentimentos ali adversos, nós possamos obedecer ao Senhor. E não ser como Vasti, que por não sabemos o motivo, ela desobedeceu
mas isso influenciaria negativamente muitas pessoas. Que nós tenhamos consciência da influência que nós carregamos dentro de nós, que nós possamos saber e sempre lembrar que nós estamos influenciando pessoas e que nós devemos influenciar para o reino. Lembre-se, você é luz do mundo e sal da terra. Espero que essa mensagem tenha falado ao seu coração, e se o Senhor ministrou ao seu coração, deixe aqui nos comentários aquilo que Ele falou com você, eu vou gostar muito de saber. Curta esse vídeo, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, e até o próximo vídeo. A paz do Senhor!